nós vamos meditar um pouco naquilo que de fato tem valor para a nossa vida aqui na terra, mas que nos ilumina e nos conduz para a vida que nós pretendemos ter no céu. Lá no céu nós queremos estar juntos com o Senhor Jesus, não é mesmo? Não é isso que nós estamos aqui? O propósito nosso, o nosso foco não é estar com Jesus lá no céu? Então, a minha expectativa é de total confiança nas promessas que o Senhor Jesus Cristo faz para todos nós, para a igreja dele. E o esforço que eu tenho feito é totalmente voltado para a proposta que ele fez aos seus discípulos em João 14, de 1 até o versículo 3. E eu quero trazer para a nossa reflexão, associada com o salmista, esse cântico 1 dos Salmos, não é? Principalmente versículos 1 e 2, como foi lido, as palavras de Jesus Cristo nesse João 14, de 1 a 3, fazem referência à volta dele. E eu quero associar isso com esse cântico do salmista. Isso que foi cantado no Salmo 1, quando ele voltar para levar a igreja dele para junto de si. Vamos pensar calmamente, vamos pensar bem calmo no que Jesus está dizendo. Veja, igreja, Jesus falando: eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam comigo, vocês estejam também. Vocês já imaginaram nisso? Jesus voltando aqui na terra para nos receber. E eu tenho um sentimento indescritível por essas palavras. Essas palavras têm que fazer parte ativa da vida de todos nós. Nós temos que ter isso em nós. Jesus virá e nos levará para estarmos com Ele. Isso é parte daquilo que o salmista cantou. Aquele que medita de dia e de noite na lei dele. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Isso são palavras de meditação. Para que a gente não tire isso da nossa vida. Isso me faz lembrar também daquela profecia que Jesus fez sobre o fim, não é? Lá em Mateus 25, versículo 34, imagine o que Jesus está dizendo: venham benditos de meu Pai. Ele está falando isso para nós. Jesus vem nos buscar, e Ele vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Como que nós podemos tirar isso da nossa vida? Como que nós podemos esquecer essa mensagem vinda do Senhor para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Na nossa meditação na palavra de Deus, isso tem que ser integrante da nossa vida, para a vida eterna com Ele. João capítulo 3, versículo 36,
Olha o que Jesus diz para nós: quem crê no Filho tem a vida eterna. Às vezes a gente lê isso, mas nós não podemos esquecer que a letra é muito fria. A gente tem que esquentar essa letra, ou o conteúdo dela, em nosso coração, e fazer isso ser aquecido na nossa vida. Isso tem que ser quente em nós. Vida eterna. Pensa na nossa vida da terra. Ela não é eterna. Ela dura só algum tempo. Essa não, essa é a vida eterna. Benditos do meu Pai. E ele fala no capítulo 5, 24, em verdade, lhes digo, olha, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Olha que beleza. Olha que confiança que nós temos, que superioridade que nós temos. Não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. Agora, nós temos que trazer isso com essa certeza no nosso coração. Nós temos vida eterna em Jesus Cristo. Mas nós temos que ficar fiéis a Ele. Nós temos que ficar fiéis ao que Ele escreve, ao ensinamento dEle. E para a vida aqui na terra, amados, veja o seguinte. Vejam como que o salmista cantou na última frase do versículo 3, desse salmo que foi lido, a última frase do versículo 3 do Salmo 1. O salmista canta, deixa eu ver se está aqui. Olha lá. Tudo que ele faz será bem sucedido. Essa pessoa que medita na lei de Deus de dia e de noite, essa pessoa que se entrega à palavra de Deus, ao ensinamento que a palavra de Deus nos dá, essa pessoa, tudo o que ela faz será bem sucedido. É a palavra de Deus que está falando isso, não sou eu. Então, irmãos, a nossa entrega à palavra de Deus é uma coisa que nós não podemos esquecer, nós não podemos deixar de fazer. É assim para com aquele que se entrega à meditação da palavra de Deus, para que aquela pessoa que medita, elas sejam como o salmista cantou também. No Salmo 25, 14, o salmista canta uma coisa lá, que é uma preciosidade para nós. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem. O Senhor confia o segredo dele para quem tem temor a Ele, para quem se entrega a Ele, para quem medita no que Ele está dizendo e obedece. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Irmãos, vejamos a confirmação de Jesus em Mateus capítulo 13, versículo 11. Jesus estava conversando com seus discípulos, e ele fala isso para ele: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles, e esse aqueles é a liderança judaica, é a liderança do judaísmo, que não quiseram aceitar Jesus Cristo. Eles não quiseram aceitar Jesus. Então Jesus fala: àqueles isto não é concedido.
o segredo do céu não é concedido àquela liderança, mas é concedido aos discípulos de Jesus Cristo. E nós aqui, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós temos que fazer isso valer na nossa vida. E o Marcos, eu gosto do Marcos quando ele registra esse fato, porque ele acrescenta um detalhe a mais. Marcos 4,34, olha o que ele fala: sem parábolas, Jesus não lhes falava. Agora veja bem, o detalhe da entrega, o detalhe da meditação, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Jesus explica em particular para cada um de nós a palavra dele, desde que nós nos entregamos a ela, desde que nós nos colocamos à disposição, com disposição, para meditar, para nos inteirarmos daquilo que ele está propondo para nós, porque a palavra de Deus para nós é uma proposta. É uma proposta. Se você obedecer, está tudo certo. Se você não obedecer, o problema é seu. Mas isso não é com essa frieza e com essa dureza assim, não. Ele explica muito bem para quem quer obedecer e para quem não quer. As consequências são bem específicas. Irmãos, dá para perceber o segredo do aprendizado? Dá. Isso está bem vivo. Como é que nós precisamos fazer para aprendermos, para crescermos em espírito e em verdade? É em particular, irmãos, vocês estão vendo? Em particular, é uma coisa de cada um de nós e Deus. É uma coisa nossa. Provérbios. O Provérbios fala uma coisa interessante aqui, ó. Cadê? Provérbios 3:32, está vendo? O Senhor detesta o perverso. O Senhor detesta o perverso, mas aos retos Ele trata com intimidade. É o que nós precisamos ter com Deus, intimidade com Deus. É o que Ele quer e espera da igreja dEle. Nós precisamos ser íntimos de Deus, mas infelizmente, há uma desculpa na atualidade, não é? Que atualmente tudo tem que ser para ontem, né? Tudo hoje tem que ser para ontem, não é? Tal é a velocidade que a vida tem passado, não é? Agora veja bem, há 31 anos atrás, quando eu escrevi esta mensagem, nem se pensava em celular. Internet, o que é isso? Não tinha. Computador, a gente sabia mais ou menos o que era, né? Das proezas que ele era capaz de fazer, e somente aquelas multinacionais poderosas é quem os tinha. E tinha que fazer um cômodo atrás do prédio, né? Tinha que fazer um cômodo para receber o computador. E ele era a mesma coisa que um freezer, né? Isso é só há 31 anos atrás. Não é? No Brasil, a Caixa Econômica, eu não sei se foi a primeira, mas ela já tinha o computador dela para a loteca, né? A loteria esportiva. Né? Ela tinha lá, você lembra? Acho que quase ninguém vai lembrar. A loteria esportiva era um cartãozinho que ia na loteria lá, o cara furava com um negócio assim, um cartãozinho, e passava para a gente.
Aquilo era um desenvolvimento sensacional. A loteria era furadinha, né? A modernidade, uma coisa fantástica. O mundo está próximo de acabar, né? Mas, irmãos, Deus quer a nossa intimidade. Ele quer ser íntimo de cada um de nós. E intimidade não se adquire de qualquer jeito. Qual o namorado, o esposo, que ficou íntimo aí de qualquer jeito? Não fica. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que agir, você tem que desenvolver alguma coisa para que haja essa intimidade. Deus quer que o conheçamos plenamente. O apóstolo Pedro até escreveu uma coisa para nós, para a igreja, olha lá, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo, ele coloca isso de uma forma, eu gosto do Pedro, não sei se eu já falei isso para vocês aqui, mas eu gosto muito do apóstolo Pedro. Não sei se é porque é mesmo temperamento. A graça e a paz lhe sejam multiplicadas, de que forma? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Tá certo? Olha, ele diz mais, no versículo 3, todas as coisas que nos conduzem para a vida, aquela vida eterna que nós falamos, aquela vida eterna que está proposta para cada um de nós, se obedecermos ao nosso Deus. Essa vida eterna, todas as coisas que nos conduzem a ela, nos são concedidos. Através de quê? De que maneira que isso nos é concedido? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. E quem nos chamou? Jesus Cristo. É o pleno conhecimento dele. E nós só vamos ter esse pleno conhecimento, nós só vamos ter essa intimidade com Jesus Cristo, se nós nos entregarmos à palavra dele. Se nós nos entregarmos a aprender, nosso coração disposto a trazer daqui para o nosso dia a dia, nosso conhecimento, nosso entendimento, o conteúdo do que ele está falando para nós. Se nós colocarmos em nosso coração, lá na igreja eles estão falando muito que eu tenho que aprender a Bíblia, então eu vou aprender. E senta lá um pouquinho e abre aqui, abre em números. Não vai entender nada, não vai aprender nada, porque não é assim. A intimidade que nós precisamos ter com a palavra de Deus, nos vem através de oração. Quando a gente ora e pede a Deus para que nos dê a sabedoria dele. Eu falei na aula dominical da semana passada, e eu quero ler aqui agora em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, no versículo 25, não está na tela não. Marcos 11, 25. É sobre o perdão. E faz parte da nossa vida nós falarmos isso aqui agora. Porque se nós queremos adquirir a intimidade com Deus, nós temos que entender muito bem o que Jesus Cristo está falando aqui. Marcos capítulo 11, versículo 25, em um contexto de oração. Oração. Quando você estiver orando, Jesus diz aqui no versículo 25, que quando você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, dá para entender, irmãos?
Se você tem alguma coisa contra alguém, perdoe. Você está vendo? Perdoe. É Jesus que está falando. Para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Quem não perdoa não é perdoado. Não sou eu que estou falando, é Jesus Cristo. Quem não perdoa não é perdoado. E tem mais aqui no versículo 26. Mas se você não perdoar, também o Pai de vocês que está no céu não perdoará as ofensas de vocês. Isso aqui num contexto de oração, dá para a gente perceber também por que muitas orações não são atendidas. Dá, né? Falta de perdão. Quem não perdoa o seu semelhante, não terá a sua oração atendida. Está aqui. Irmãos, quando nós saímos de casa, para o trabalho ou para outro motivo qualquer, nós estamos nos entregando ao mundo. É ou não é? Nós saímos de casa, nós estamos nos entregando ao mundo. Que segundo a Bíblia, em Gálatas capítulo 1, versículo 4, o apóstolo fala que o mundo é perverso. E o apóstolo João diz na primeira carta dele, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo escreve que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Mesmo assim nós saímos, né? Porque nós somos obrigados a sair, não é mesmo? Nós temos que sair, então nós saímos. Nós vamos enfrentar o mundo. Nós confiamos em Deus e vamos lá, não é? E como que nós temos sido guardados da maldade do mundo, e como nós temos sido protegidos pelo nosso Pai verdadeiro. Cada um de nós tem uma história de livramento no nosso dia a dia, quando nós enfrentamos esse mundo, enfrentamos esse trânsito maluco, não é? Hoje estava conversando com o Maurílio, nosso diácono, e ele estava falando que por um triz ele não foi atingido por um maluco no trânsito hoje. Passou por ele feito um raio, bateu em 2 ou 3 carros e pá numa árvore, ou no poste. Quase que acertou ele. Isso é livramento. Não é? Então, irmãos, cada um de nós tem uma experiência a ser mostrada, a ser falada, dado testemunho. E então nós vamos voltar no Salmo 1, para a gente fechar isso aqui, que inclusive já está chovendo, não é? Você lembra quando o Charles, quase ninguém lembra, o Charles vinha pregar aqui nessa época, era só ele abrir a boca, a chuva caía. E o microfone não era tão bom quanto é hoje, não. Então no Salmo 1, diz que bem-aventurado é aquele que se entrega à lei do Senhor. Feliz é a pessoa que escolhe a quem se entregar e se entrega à lei do Senhor. Isso é, se entrega ao ensinamento que vem do Senhor. A bem-aventurança assim acontece porque essa pessoa sabe a quem está se entregando. Se nós queremos conselhos, nós não vamos pedir conselho a quem está no mundo, conselho dos ímpios, não é? Esse homem, essa pessoa que pega o conselho dos ímpios, não é um homem, não é uma pessoa bem-aventurada. Nós não podemos imitar a sua conduta. Vamos ficar parados e apreciando os pecadores, o que os pecadores estão fazendo? Não é isso que o salmista fala aí? Bem-aventurado aquele que não para ficar observando os ímpios, os pecadores. Quanta gente que para ver novela, tem alguém que vê novela aqui, né? Infelizmente, está parando para ver o que o pecador está falando, o que o pecador está exibindo. Está indo contra o Salmo 1.
O cântico do Salmo 1 está indo contra. Está vendo? Agora, nós vamos ficar parados apreciando isso, igreja? Não. A igreja de Deus não pode fazer isso, porque senão ela não é de Deus. Não podemos ficar apreciando essas coisas como se nós estivéssemos apreciando uma vitrine de uma loja. Irmãos, o pecador faz aquilo que ele é peculiar: pecar, somente pecar, nada mais que isso. As pessoas bem-aventuradas, elas não perdem tempo com coisas de pecadores. A pessoa bem-aventurada tem a felicidade que vem do céu, não participa da rodinha de conversa fiada, não se assenta com os piadistas, os gozadores. Quem medita na lei do Senhor, não esquece de que aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Se entre o povo de Deus você já adquiriu algum bom costume, se entre o povo de Deus você já tem um pouco do entendimento da intimidade de Deus na sua vida, se você se reúne com os maus para falar coisas indevidas, é isso que está falando aqui. Essas más conversações vão corromper, vão tirar do seu coração o que você aprendeu com a Irmandade, o que você aprendeu com a Bíblia, o que você aprendeu na palavra de Deus. As más conversações vão tirar isso do seu coração. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando. E para fechar isso aqui, Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 8, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo ensinou para aquela igreja, e que nós devemos pensar. Finalmente, irmãos, olha bem, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, o nosso pensamento. E o versículo 9 diz para praticar isso. Se você olhar na sua Bíblia, o versículo 9 vai falar para você botar isso em prática. E o salmista, ele canta sobre essa pessoa que age assim, que procura boas coisas para ocupar o seu pensamento. É na palavra de Deus, é nela que nós temos a melhor opção para a entrega que podemos fazer, e como resultado, herdamos o reino dos céus. Vocês lembram, lá de Hebreus capítulo 11, quando fala naqueles heróis da fé? Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé, não é isso? Mas no capítulo 12, versículos 1 e 2, o autor escreveu lá o seguinte: já que nós temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, são aqueles heróis da fé que já estão na glória, não é? Temos eles a nos rodear, livremo-nos de todo o peso do pecado. Nós temos como nos livrar do pecado, só depende de nós. Se nós não livrarmos do pecado, é porque nós não queremos. Nós temos como, sim, nos livrarmos dele. Todo o peso do pecado que envolve e nos assedia firmemente, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo,
que está sentado à direita do trono de Deus. E agora, para fechar mesmo, de verdade, Mateus capítulo 5, versículo 12. Lá Jesus Cristo está falando, o sermão da montanha. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a nossa recompensa. Onde? No céu. É lá no céu que nós vamos ser recompensados. Não é aqui na terra, não. Aqui na terra nós só vamos ter dificuldades. Aqui na terra nós só vamos ter problemas. É Jesus quem fala isso para nós. Então nós temos que nos entregar à palavra de Deus, meditar nela, trazer o conteúdo dela para o nosso coração, para o nosso dia a dia, para que possamos agradar a Deus, e naquele dia final, Ele dizer, vinde benditos do meu Pai, para um reino que está preparado para vocês, desde antes da fundação do mundo. É isso que nós queremos, e é por isso que nós estamos aqui, e que Deus abençoe e glorifique sempre a igreja dele, como é a proposta dele, e a cada um de nós, para que nós sejamos firmes, e nós nunca desviemos desse caminho da verdade. É um caminho difícil, estreito, a porta é apertada, mas nós estamos nele, e que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém e amém.